Olá, gente. E hoje estou com um prazer enorme aqui de ter a Fernanda Weiland comigo. Fernanda, tudo certinho com você? Tudo bem, sim, e contigo? Tudo ótimo. Fernanda está lá na Suíça, né? Para vocês já são 6h13 da tarde do domingo, a gente conversando aqui. Eu agradeço muito pelo teu tempo. E você, em vez de estar com a tua família aí, está aqui papeando com a gente, compartilhando teu conhecimento. Então, muito obrigado pelo teu tempo, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder contribuir e é sempre bacana, eu acho que tem um pouco do nosso papel, assim, né, do que nós somos os velhos já dessa área, de, tipo, contar um pouco as histórias, desmistificar, assim, alguns passos, algumas coisas que acontecem e o caminho que a gente trilha, né? Exato. E não somos velhos, nós somos mais antigos. Mais antigos, né? Os mais experientes. Isso. E, Fernanda, o que você faz hoje em dia? Qual é o teu cargo? Conta para nós aqui. Hoje eu coloquei no LinkedIn que eu sou funemployed, né? Eu não estou trabalhando desde fevereiro deste ano, o ano passado eu fiquei o ano trabalhando num projeto de uma startup e aí resolvi por diversos motivos que o setup não estava enfim, quando tu tem uma startup, tu começa com uma ideia e a ideia vai se transformando e aí tu tem que saber, sabe, tipo, ter um pouquinho de humildade também para ver, eu montei o time que eu preciso para essa ideia, dado que a ideia evoluiu desse jeito, o que eu estou oferecendo agora e o que eu vou oferecer no futuro. E aí eu achei que a gente não tinha feito o setup correto porque a gente viu que era a tese com possibilidade de escala maior, assim, o negócio era super pesado em operações com pessoas, se fosse escalar, e eu sou uma pessoa, eu não sou de pessoas, eu sou de tecnologia, e aí eu não achei que eu era a melhor pessoa para trabalhar naquela tese, e acabei fechando o Alfredo, que era o nome do meu projeto, e aí desde então eu estou trabalhando só em projeto pessoal, focada em melhorar o meu alemão, e correndo, tudo que eu estou fazendo no momento, cuidando das minhas filhas, obviamente, né? Excelentes projetos muito bons, né? Principalmente com cuidar das filhas, né? E, Fernanda, antes da gente falar um pouco aqui do teu histórico também, como é que, voltando como no passado, como eu gosto de falar na conversa com os convidados aqui, como é que tecnologia apareceu na tua vida? Como é que você se interessou por computação e tecnologia? Quando eu era bem jovem, assim, eu acho que eu tinha uns 13 anos por aí, uma tia minha, irmã da minha mãe, ela tinha uma loja de móveis em Porto Alegre e ela trabalhava na parte administrativa. E eu fui fazer, tipo, um estágio, eu ia de manhã, passava umas 3 horas por dia lá ajudando ela a fazer controle de contas a pagar em planilha de Excel, assim, e aquilo já achei aquilo, assim, tipo... Uau, como assim, né? Que eu consigo fazer todas as fórmulas e coisas, sabe? Para que o computador não era só um papel, era um papel inteligente, né? E aquilo começou a me interessar muito. E daí eu comecei a pleitear com os meus pais que eles comprassem um computador para mim. E daí eu estudava numa escola privada em Porto Alegre e os meus pais sempre tinham dificuldade de pagar mensalidade, era muito caro para eles e tal, e atrasava, e, enfim. E aí eu acabei falando para minha mãe, por que eu não mudo para um colégio público? E aí a mensalidade para tu comprares um computador, para mim, é metade do preço da mensalidade da minha escola. E a louca da minha mãe disse, ok, vamos fazer isso. E aí, com 14 anos de idade, eu tinha quase 14, foi quando eu ganhei o meu primeiro computador, né? Aí foi aquela coisa, o computador naquela época, isso é uma história interessante, vinha com 10 horas de internet grátis. E aí, com aquelas 10 horas, eles te ensinavam a usar IRC, né? Eles davam um cursinho também. Como a minha irmã já fazia estágio que usava computador conectado na internet, eu não. A minha irmã foi fazer o treinamento e aí voltou para casa, me ensinou a usar, sei lá, ICQ, conectar na internet, usar o IRC e tal.
E aí, naquelas 10 horas de internet, viraram internet para sempre, porque eu acabei, a internet, isso foi em 95, a internet estava super pouco, muitas das pessoas que tu conhecia online eram pessoas que estavam no departamento de computação das universidades, gente que era, sabe, a galera mais nerdona, assim, né? E daí eu acabei me envolvendo com essa galera e a gente se encontrava fisicamente, né? Era um pessoal lá de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, caso o Staca não tenha me entregue ainda. Nós nos encontrávamos, passava o fim de semana jogando, montando rede, isso e aquilo, e aí nisso eu acabei entrando em contato com Slackware, né? Uma distribuição de Linux, e foi assim que começou. É incrível também você mencionando essas coisas todas. Tem uma certa comunidade, tem muito em comum com outras pessoas, inclusive comigo também, né? Eu comecei com BBS, né? Na época ainda não tinha a internet, não era muito incipiente ainda, né? E aquilo que você falou, universidades, era difícil, pessoas não tinham acesso à internet ainda, né? Isso é assim, 88, 89, por aí assim. E a gente tinha um encontro na praia. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente tinha, no final do mês tinha um encontro na praia com as pessoas que usavam BBS, na noite, na última quarta-feira de cada mês. Ia de noite para a praia para conversar sobre tecnologia. E eu sou amigo dessas pessoas até hoje, tem quase 40 anos, né? Dessa galera do IRC, eu ainda tenho pessoas com quem eu tenho contato até hoje. Um mora na Nova Zelândia, o outro está no Brasil, enfim, a gente mantém contato. E o IRC é o Internet Relay Chat, né? Que era uma coisa que era muito comum em quem usava Linux também, né? Que era a forma de... Eu chamo o IRC o vovô do Slack, né? Porque o Slack é o IRC, tipo... E o pessoal usa até hoje, né? O pessoal dos grupos do Debian e outras distribuições, até vários projetos usam a IRC como a fonte principal de comunicação entre os participantes das comunidades que tocam esses projetos à frente, né? E aí foi nesse túnel que eu me enfiei nessa. Eu comecei a me envolver com o pessoal, comunidade de software livre, eu contribuí um tempo para o Debian. Legal. Enfim, essa foi parte da minha história também. E o ICQ, né, que era outro programa dos primórdios aí da internet, do pessoal mandando mensagem para um lado e para o outro, né? O pessoal usa WhatsApp hoje, mas naquela época era o ICQ, né, que era bem interessante. Eu também usei o Slackware, acho que o Slackware foi a minha primeira distribuição. Vinha o CD 36 disquetes? Eu não cheguei a pegar o Slackware em disquete, né? Eu já peguei em CD. Que eu comecei a usar o Slackware na época do mestrado, já era 95, por aí assim. Que eu precisava ter um computador para usar, senão eu ia ter que dormir no LNCC. E eu usava o Slackware. Eu comprei online, né? Você tinha uma empresa na Califórnia que mandava o CD para você. Eu peguei os disquetes com um amigo de RC, assim. Porque olha só que coisa super aleatória. Teve um churrasco na casa de um amigo do IRC, e foi todo mundo para lá. E a gente sempre deixava na casa de quem estava acontecendo, a pessoa estava conectada com o IRC ali aberto, né? E cada hora ia um lá mandar uma mensagenzinha no canal para, sabe, tirar sarro de quem não tava, aquela coisa. E eu também, e cada vez que eu minimizava a janelinha do IRC, tinha um monte de baratinha que corriam para tudo quanto é lado. E aí eu peguei e falei para ele assim, eu quero essas baratinhas no meu computador. Aí ele falou assim, para te querer essas baratinhas, tem que instalar isso aqui. Aí ele me deu a pilha de disquetes para instalar o Slackware. E é incrível como esses pequenos eventos na vida são eventos transformadores, né? E isso aí, você começou a usar o Slackware, você falou que isso abriu uma oportunidade para você aprender Linux, você virou contribuidora de distribuição Linux do Debian e certamente outras coisas também que abriram na sua vida, né? Você não pensa, você olhou aquela baratinha, aquelas baratinhas, você não pensa que aquilo que você acabou de fazer vai ter um evento que vai abrir uma porta enorme na sua vida, né? É absolutamente incrível. E essa coisa que você falou de você fazer essa proposta para a senhora, sua mãe, e falar, olha, me bota para a escola pública e o dinheiro que você vai economizar você usa para pagar o computador para mim, que outro momento de transformação que isso foi na sua vida também, é incrível. Eu sempre gosto de
de ver esses eventos que acontecem na vida das pessoas, né? Pessoas que você conhece, que falam alguma coisa, ou fazem alguma coisa que abre uma porta na tua vida, isso é incrível. Mas aí, você estava na escola pública, você foi para o ensino médio, como é que evoluiu a educação para você? Você foi para a faculdade? Tá. Como é que conta um pouquinho dessa fase da vida pra gente? Vou contar dessa fase. Aí quando eu saí da escola privada, eu saí no final do primeiro ano do que a gente chamava segundo grau, né? Que é o ensino médio. E eu, só para um pouco de contexto, eu comecei a escola um ano antes, porque eu era meio, né, ligadinha no 220, queria aprender a ler, e aí no jardim não ensinava a ler, aí fizeram um teste e me colocaram lá na primeira série. Então, eu estava com 14 anos, começando o segundo ano dos 3, né, do ensino médio, e daí a minha família é uma família de classe média baixa em Porto Alegre, a gente não tinha grana, assim, eu não tinha muitas escolhas com relação a que universidade que eu poderia cursar, tinha que ser alguma coisa que eu conseguisse pagar trabalhando, ganhando salário mínimo, aquelas coisas, né? Então, eu fiz vestibular para uma universidade federal, não passei, aí eu fiz vestibular para uma universidade privada em Porto Alegre, que era uma universidade focada em ensino de magistério, não era magistério, era tipo para professores, assim, sabe? Então era uma faculdade porto-alegrense chamava, e eu passei para estudar para ser professora de matemática, e eu fui fazer a universidade. E quando estava no final do meu primeiro ano da universidade, eu entrei na universidade com 16, né? Aí eu estava com 17, eu entrei com 16, quase 17, né? E eu estava 17, quase 18. Um monte desses meus amigos, inclusive o meu primeiro namorado na época, que eu conhecia por causa da galera do computador, acabou se mudando de Porto Alegre para São Paulo porque tinha aquele monte de dinheiro no mercado de tecnologia por causa da bolha dos anos 2000, isso era 1999. E daí eu larguei a universidade e fui para São Paulo trabalhar. Eu trabalhava em suporte técnico e fiquei lá. Eu fiquei entre idas e voltas, mas eu fui para lá, trabalhei em suporte técnico. Aí a segunda vez que eu fui, aí eu passei um tempo em Porto Alegre, voltei e eu arrumei um emprego numa empresa que na época era contratada da Varig para desenvolver tudo relacionado a um produto que a Varig estava lançando. A Varig, para quem não conhece, provavelmente tem muita gente nova, que era a maior empresa aérea do Brasil, que já estava com problemas financeiros, estava tentando competir com o Sedex, que era um produto novo dos Correios, tinha o Vaspex na época, da falecida Vasco, também outra empresa aérea. E a Varig lançou esse Varig Log, e eles tinham uma área de sistemas, e eu era supervisora da galera que fazia instalação de computador nas lojas, quando abriu uma loja nova do Velog, né, que era o nome. Eu que coordenava esse time que fazia a instalação dos computadores, preparação, instalação de sistema operacional, configuração, levava na loja e instalava a loja. E aí, e aí eu não estudava mais, mas eu vou voltar no meu estudo. Aí o que aconteceu? Eu sempre ia trabalhar com minhas camisetinhas de nerd, assim, do Slack, de Linux, disso, aquilo, né? E aí eles começaram a ter muito problema de confiabilidade, assim, o sistema não parava no ar, a replicação de dados não funcionava direito, tarará. E eu acabei sendo convidada para ir para o departamento de desenvolvimento para fazer um teste para que eu conseguisse ajudar eles a montar um protótipo do sistema que eles tinham, mas rodando em Linux. Aí, nesse meio tempo, eu voltei para a faculdade, eu estudei mais um ano, fiz um ano de ciência da computação. Enfim, acabei saindo da faculdade porque eu não conseguia dar conta de trabalhar 1000 horas por semana e estudar à noite, era muito puxado, eu acabei saindo. E aí, depois disso, eu acabei voltando a morar em... Aí, o que aconteceu? Eu voltei, eu larguei tudo em São Paulo, eu tive uma depressão horrível, fui morar com os meus pais de novo, e nessa época eu estava muito envolvida com comunidade de software livre, eu era contribuidora do Debian,
organizava o Fórum Internacional Software Livre em Porto Alegre, eu era sensacional. Membro da comissão de temário lá, enfim, fazia um monte de coisa relacionada à comunidade, e daí a IBM estava abrindo no Brasil, que é onde a minha vida e a do Gustavo se cruzam, abrindo o Linux Technology Center no Brasil. E daí, nessa época, eu estava em Porto Alegre e acabei conhecendo a gestora que levou o LTC para o Brasil, esse laboratório de Linux, e quando ela me conheceu, ela disse, eu quero te contratar para trabalhar nesse laboratório. E daí eu acabei voltando para São Paulo, indo trabalhar na IBM, e uma das coisas que eu precisava, porque a IBM tinha me dado um contrato de 2 anos só, temporário, era que eu tinha que estar estudando ou quase completando a universidade para eles me efetivarem. E eu queria muito que a IBM me efetivasse, porque era, tipo, claro. Na minha cabeça, na época, era o melhor emprego que eu podia achar na minha área no Brasil, era aquele emprego na IBM. Trabalhando com software livre, sabe? Então, eu estava trabalhando com... Eu era o único patinho feio que não era do laboratório da Unicamp. Eu tinha o pessoal da Unicamp, inclusive o Gustavo, e eu, enfim, viajava direto de São Paulo para... e ainda super envolvida com a comunidade de software livre open source, não só no Brasil, mas fora também. E daí eu voltei a estudar ciência da computação, só que aí eu fui dar uma palestra num evento na Alemanha, por causa desse meu envolvimento com a comunidade de software livre, e quando eu estava na Alemanha, eu estava no aeroporto de Frankfurt, voltando para o Brasil, recebi um e-mail de uma recrutadora do Google perguntando se eu queria fazer entrevista para o Google, o que estava acontecendo comigo, e a IBM, apesar de ter sido uma empresa que abriu muitas portas para mim, foi uma época muito difícil pessoalmente para mim, porque mudou o gestor que estava lá já não curtia muito a minha cara, parecia, porque eu não era igual a todo mundo, porque era todo mundo do laboratório da Unicamp, eu era que não tinha nem, sabe, estava estudando na Anhembi Morumbi, computação, o que é a Anhembi Morumbi? Tipo, oi. Então, tinha várias coisas assim acontecendo. E aí eu falei, cara, eu não sou o tipo de pessoa que o Google vai contratar. Mas, se eu passar da primeira fase das entrevistas, eles vão me dar uma camiseta. Legal. Você foi pela camiseta. Eu fui pela camiseta, acabei pegando emprego. E aí, mas quando eu recebi por que eu estou respondendo sobre o estudo, mas é uma coisa de trabalho. Porque eu tinha uma proposta de trabalho para vir para a Suíça, trabalhar no Google, e eu estudava ciência da computação, 2º ano de ciência da computação na Anhembi Morumbi. Aí eu fiquei, aquelas decisões da vida, tipo, o que eu vou fazer agora? Tipo, eu vou ficar aqui, na IBM, estudando na Anhembi Morumbi, para quem sabe depois uma empresa como o Google vai querer olhar para minha cara. Claro. Ou eu vou pegar esse emprego e vou aprender outras coisas lá, entendeu? Abraçar a oportunidade e vai em frente, né? E aí eu saí da universidade no 2º ano, acho que era final do 2º ano, começo do 3º ano de ciência da computação, de novo, e me mudei para vir trabalhar no Google e o resto da história. Não voltei mais a estudar ciência da computação, então eu tenho 1 ano de matemática e 2 anos de ciência da computação no meu currículo. E foi para a Suíça para trabalhar para o Google? Para o Google. Eu acho, como eu falei, eu acho absolutamente incrível essas coisas todas que vão acontecendo, tipo, essa pessoa que chamou você para esse laboratório da IBM, né, você conhecer o Gustavo, né, que de uma certa forma isso aconteceu vários anos atrás, hoje a gente está aqui conversando por causa que você conheceu o Gustavo, né, essa interação dessa rede, né, essas coisas que vão acontecendo, esses eventos são sensacionais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, como é que você foi para a Suíça? Você foi para... Você falava, nessa região que você mora, você fala alemão ou você fala francês? Como é alemão. Foi você já sabia? Suíça... Não, nunca tinha falado uma palavra de alemão na vida. Olha que interessante. Eu fui fazer a minha entrevista on-site, né? A entrevista, certo. Porque o Google tinha uma primeira fase de entrevistas no telefone, aí tinha uma segunda fase de entrevistas presenciais. Certo. E eu fui fazer minhas entrevistas presenciais na Califórnia, lá em Mountain View, naquele prédio do filme. Beleza. Aquela coisa toda, né? E eu digo que a Suíça, para mim, foi um casamento arranjado, assim, porque eu vim
para a Suíça para trabalhar, e quando eu cheguei na Suíça no sábado para começar a trabalhar na segunda-feira, eu nunca tinha pisado na Suíça. Não falava uma palavra de alemão, o meu inglês era péssimo. Quando eu comecei a trabalhar no Google, eu tive 6 meses de dor de cabeça, assim, porque eu aprendi a falar inglês sozinha, entendeu? Eu nunca fiz curso de inglês, a minha família nunca teve grana para pagar extracurricular, entendeu? Certo. Eu aprendi inglês, inclusive, porque eu queria muito aprender a usar Linux, e um amigo meu me disse assim que o comando que eu tinha que ter sempre na minha cabeça e saber o que era man, M-A-N, né? De manual. Qualquer coisa de manual, exato. E eu lia os manual com um dicionário de inglês na mão, assim que eu aprendi inglês, traduzindo música e página de manual de Linux. É incrível, né? E você, basicamente, você abraçou a oportunidade, você caiu dentro da oportunidade, foi aprender o inglês, foi... E, cara, é incrível. Você tem que parar, assim, e refletir sobre esses eventos também. Aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, você abriu uma estrada na sua vida, você não tinha todas as respostas, você fala assim, vou nessa estrada aqui, vamos ver onde ela vai chegar. Mas agora a pergunta que eu não quero calar é a seguinte, você ganhou a camiseta? Eu ganhei a camiseta. A camiseta era branca e dizia I Google. Me deram dentro de uma sacolinha, assim. Voltei feliz da vida. Eu nunca achei que eu ia receber, sabe? Porque para mim, naquela época, o Google já era famoso, tipo, uau, o Google, eles contratam gente inteligente, cheia de diploma. Olha, eu vira-lata brasileiro, sem diploma, tipo... Mas aí, como é que foi? Como é que a vida evoluiu? Você ralou para aprender em inglês e você está na Suíça, todo mundo falando alemão e você está procurando casa para viver, ou apartamento, que seja, um monte de coisa acontecendo. Onde é que é o médico? Onde é que é o supermercado? Como é que eu faço isso? Como é que é o banco? Entendeu? Primeiro dia, eu cheguei porque deu uma coincidência que quando eu estava esperando a minha oferta de trabalho, eu já sabia que eu ia receber uma oferta. Eu não lembro se eu já sabia ou se... Enfim, mas já estava bem positiva as conversas. Eu tirei umas férias e fui passar uma semana ou 5 dias num hotel da selva dentro da Amazônia. Olha a maluquice da vida. Lá eu conheci uma brasileira casada com um suíço que morava aqui na parte alemã da Suíça. E aí, quando eu cheguei aqui... Você tá brincando. Tô te falando. Quando eu cheguei na Suíça, ela me esperou no aeroporto. Caramba! Tá? Gente, assim, tem que entender. Isso aqui era janeiro de 2006, não existia smartphone nessa época. Então, tu não tinha o Google Maps para te dizer para onde ir, nem nada. Não tinha WhatsApp. Nada. Aí eu passei o fim de semana com ela, domingo de noite ela me largou no apartamento lá do Google para eu ir trabalhar na segunda-feira. Segunda-feira eu peguei, assim, olhei o mapa, sei onde tem que ir. Aí eu saí do apartamento, caminhei para um lado, me perdi. Caminhei para o outro, não sei onde é que eu tô. Me bateu um pavor, eu, Fernanda, 23 anos de idade, eu entrei para dentro do apartamento e fui de roupa e tudo para a cama chorar. O que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Aí chorei meia hora, daí acordei de novo, né? Foi meu recomeço do dia. Liguei para o escritório do Google e falei, aí tinha uma moça lá que era a gestora do escritório. O escritório aqui na Suíça tinha 35 pessoas, eu acho. Hoje em dia eles têm acho que 5 mil funcionários aqui na Suíça. E aí eu liguei para a moça e falei, Avieta, eu não sei nem para que lado eu vou na rua, amor. Eu não tô perdida. Ela disse assim, não, tu vai sair da porta à direita e segue até tu achar a estação de trem. Quando tu achar a estação de trem, tu vai no guichê de auxílio ao turista e pergunta para eles como chegar no escritório. Foi tipo isso, assim, sabe? E daí eu cheguei no trabalho. Não tinha Google Maps ainda, né? Não tinha Google Maps, o Google não tinha comprado. E aí isso aconteceu, eu não falava alemão, ela, que era a gestora do escritório na época, me ajudou um monte para marcar a visita, apartamento, para alugar apartamento aqui, entender tudo, a vida do zero, porque quando tu cresce num país, a gente tem como dado que o mundo funciona daquele jeito. Aí tu vai para um outro país e diz, opa, para aí, mas
esse mundo aqui funciona diferente. A primeira coisa é, tá tudo errado aqui, né? Tipo, o Sardar estava no Brasil. E é tudo diferente, enfim, né? As coisas mais básicas que você sabia fazer no Brasil é diferente. Entrar no ônibus é diferente, né? Como é que não você tem entra no ônibus? Você faz... catraca aqui, não tem catraca. Tudo diferente, é bem diferente mesmo. Mas aí você conseguiu entrar, achou o escritório, começou a trabalhar. Como é que foi? Como é que se desenvolveu? Como é que desenvolveu esse trabalho no Google para você na Suíça? Como é que foi trabalhar com a equipe aí, essa adaptação com o idioma e tudo mais? Idioma e cultura, né? Porque o brasileiro é muito do toque, do não sei o quê. Tipo, cada vez que tu encostava, parecia que eu dava choque nas pessoas. Aí depois, enfim, né? Tu vai... sabe aquela coisa que tá conversando e encosta no braço, esse tipo de coisa? Não é o protocolo social aqui, né? Mas aí eu aprendi muito, foi uma experiência, assim, de muito aprendizado. Eu fiquei 6 anos e meio trabalhando no Google, aqui na Suíça. Só que a minha carreira começou a estacionar. Eu estava já no... eu entrei no Google com 23, quase 24 anos. E aí, 6 anos e meio depois, eu estava fazendo 29, eu estava 28 para 29, e me parecia que a minha carreira estava estacionada e eu estava num emprego estável, assim. Eu digo, mas isso não é o que eu quero para minha vida, eu quero alguma coisa diferente. E aí eu peguei e comecei a ir atrás de emprego. Daí, um amigo meu tinha acabado de receber uma oferta para trabalhar numa empresa. Primeiro, era na Califórnia e eu não tinha considerado Califórnia como possibilidade. Segundo, era Facebook, que era uma empresa que, tipo, naquela época não sabia, né? Não sabe se vai ou se desce, aquela coisa, né? E daí eu falei assim, era o Felipe, que inclusive é um amigo da época de software livre, ele também era contribuidor do Debian, etc. E daí eu falei, não sei, vou aplicar para um trabalho aí também. Aí eu mandei meu currículo, fiz as entrevistas, aí recebi a oferta de trabalho. E aí me mudei primeiramente para a Irlanda para esperar meu visto americano e depois fui para os Estados Unidos trabalhar no Facebook. Parênteses interessante, quando eu estava aqui no Google e a minha carreira estava meio estacionando, eu falei, cara, eu sempre fui uma engenheira meia boca, nunca tive diploma, assim, né? Tipo, né? Então, eu já era gestora, eu era gestora de uma equipe já no Google. Agora eu sou gestora, eu não quero ser gestora meia boca, eu vou fazer um MBA, porque aqui na Europa, se tu tem uma trajetória profissional equivalente a um bacharelado, eles te deixam fazer mestrado, né? Aí eu fui aceita para fazer mestrado numa das melhores universidades da Europa, do mundo, que é a Imperial College, em Londres. Eles me aceitaram lá, apesar da minha falta de credenciais. E aí eu recebi a oferta de trabalho do Facebook e eu drop out do mestrado também. Olha... Aí, cara, eu tive que fazer um exercício de aceitação, assim, que, tipo, minha jornada de aprendizado não é dentro da sala de aula, porque não é possível, entendeu? Tipo, se eu quero mudar de vida, eu me inscrevo para fazer um curso, eu sei que a minha vida vai mudar, porque o curso tem que ser abandonado na metade, entendeu? O curso é sempre o gerador de mudança na vida, né? Você entra naquele curso achando que vai terminar e, opa, aparece. O curso gerou esse outro negócio aqui, vai para lá. Exato. Joga o curso pro. Mas antes da gente falar do Facebook um pouco, você gerenciou o grupo de Site Reliability Engineering do Google aí na Suíça, né? Um dos times. Eu trabalhei... o time que eu gerenciava antes de sair era o time que cuidava de Borg. Borg é como o Google chama a infraestrutura... Kubernetes, a infraestrutura de gestão de máquina e tasks, né, em grande escala. E eu ajudei a montar a equipe aqui. A equipe era super pequena, eles precisavam de um gestor para ajudar. Hoje tem vários times de Borg. Meu marido trabalha no Google hoje, ele trabalha em Borg. Eu falei, foi lá para eu ocupar meu espaço, que eu deixei lá, depois de muitos anos, né? O Borg é o Resistance is Futile. Exato. Só nerd que vai entender isso. Só quem já assistiu Star Trek. Exatamente. E daí eu
enfim, a minha carreira estava ok. Eu tinha um time de umas 10 pessoas que eu gerenciava, mas eu tinha aquela coisa assim que, tipo, o meu gestor e eu também, eu acho que o gestor tem um papel fundamental para fazer com que a tua carreira seja um sucesso ou um desastre, assim, sabe? Sim. E eu estava sentindo que naquele momento, naquele grupo onde eu estava, eu ia ser meio cozida em água morna, assim, sabe? E aí foi quando eu decidi, mas sim, site reliability, infraestrutura, a coisa que eu acabei não sei nem como, mas acabei me especializando é sistemas de larga escala. Enfim, foi para aí que eu fui. Bacana. Primeiro bacana como engenheira, depois como gestora, né? E toda vez que você quer mudar de trabalho, você se inscreve em algum curso. Sim. Legal. Mas aí você foi para os Estados Unidos, você foi para a Irlanda, e você foi para os Estados Unidos, e aí chegou na Califórnia. Como é que foi a adaptação ao Facebook e à Califórnia? Sim, primeiro, assim, maluquice, né? Porque eu saí do Google e era super bem empregada aqui, e o salário que o Facebook ia me pagar era menor do que eu ganhava no Google, mas eu falei assim, não tô feliz aqui, dinheiro não é tudo na vida, eu não tô na linha da pobreza, sabe aquela coisa claro. Acima de 75 mil dólares, é tudo, não faz mais diferença na felicidade, aquela coisa toda. E aí eu peguei e pensei assim, cara, eu vou porque tinha uma coisa dentro de mim que eu não, sabe? E para mim foi uma das decisões que na época parecia errada. Minha mãe, tu é louca, largou teu emprego, olha isso aqui, que ela achou ela foi me visitar na Irlanda e achou um olerite meu, assim, isso aqui que tu tá ganhando, tu é louca, guria, jogando a tua vida fora. E eu fui para o Facebook e durante os 4 meses que eu estava na Irlanda eu não tinha nem time para gerenciar, porque eu ia para a Califórnia, então eu estava lá só, tipo, aprendendo. Então, tudo indicava assim, uma perda de status, né? Essa coisa pega muito na gente. Eu acho que foi uma coisa que eu não... Na realidade, eu não achava que eu nem vi isso desse jeito, mas eu estava cagando e andando se era perda de status, entendeu? Tipo, eu tô aqui aprendendo e tal. Aí eu me lembro, porque no Google, o Google tem a fama, e é verdade, que os sistemas são bem desenhados, tem design review para tudo, Aí eu lembro de eu sentada do lado de um cara fazendo on-call de um time que se chamava Site Reliability Operations no Facebook. E aí, quando eu vi aquilo, era assim, olha, o cara recebia um alerta de um servidor de MySQL que não estava respondendo. Aí ele dava um ping no servidor para comprovar que o alerta estava errado. E aí fazia um SSH na máquina para ver o que estava acontecendo. Eu digo, gente, o que eu fiz com a minha carreira? Eu estava trabalhando lá em engenharia, eu voltei para a Varig, como eu fazia na... Mas, no fim das contas, foi uma experiência super transformadora. Assim, eles tinham me contratado e a ideia era que eu acabasse indo para um time que trabalhasse na questão de gestão de clusters, né? Certo. Mas eles precisaram de alguém para cuidar da parte de caching do Facebook em si. E daí eu fui gerenciar esse time, aprendi um monte sobre caching memória, porque eu era responsável pela parte de reliability do caching, dos sistemas de caching memória do Facebook. E depois foi adicionando outras responsabilidades. Eu fui cuidar do storage de messages, da parte de site reliability, aí por um tempo também do time de software engineering. Aí eu deu aquela coisa do Cambridge Analytica, e foi um escândalo, e aí eu nunca me esqueço, a gente teve uma reunião dos gestores de Site Reliability, e o meu chefe perguntou, alguém tem interesse em trabalhar em segurança? A gente está precisando de mais gente lá. Aí eu lembrei assim, cara, quando eu morava na Suíça, eu tinha um monte de amigos que trabalhavam em segurança, era tudo gente boa. Eu vou fazer. Aí fui trabalhar em segurança, sabe? Tipo... E daí, enfim, eu fui seguindo a minha carreira de gestão lá. Trabalhei um bom tempo em segurança, até fui para Londres por um tempo com o Facebook para ajudar a crescer a área de segurança ali em Londres, mas acabei voltando para Site Reliability na Califórnia, primeiro cuidando da parte de ads, que eram
a máquina de fazer dinheiro, ainda é do Facebook, da Meta hoje, né? E depois de todos os produtos do Facebook. Então, tudo que não era infraestrutura, então Instagram, WhatsApp, eu cuidava da infraestrutura de machine learning quando não era sexy ainda. Né? Tipo, então, toda a infraestrutura para ter certeza que treinamento, criação de modelo, treinamento de modelo, né? E depois A/B testing de modelo, colocar modelo em produção. Como é que a gente transforma isso num pipeline de desenvolvimento? Porque e aí eu peguei e eu já ia fazer 7 anos que eu estava no Facebook. O meu time, eu tinha um time de mais ou menos 250 pessoas, que era com diretor, gestor e tudo, né, cuidando de todas essas áreas. E daí eu resolvi que eu estava na hora de mudar de novo, e aí eu estava tentando ficar grávida, não conseguia, fiz um monte de tratamento lá, fertilização in vitro, não deu certo. A minha ideia era, nossa, quando eu vou fazer esse in vitro, vou ficar grávida, e quando eu estiver grávida, eu peço demissão e vou para a Europa. Volto para a Europa. Só que eu não ficava grávida nunca, eu digo, gente, não vai sair nunca daqui. Eu conheci o meu marido no Facebook, ele também trabalhava no Facebook. Daí a gente acabou marcando a data para vir embora, aí viemos para a Suíça, ele é britânico, mas acreditou em mim quando eu disse que a Suíça era um lugar legal para a gente morar. Legal. Nós viemos para a Suíça e 3 meses depois eu acabei engravidando naturalmente, depois de anos tentando engravidar com tratamento médico, não sei o quê. Engravidei da minha primeira filha. Foram os ares da Suíça. A minha ginecologista obstetra disse que o ar da montanha é ótimo. E aí foi isso. Essa foi o resumo da minha trajetória, assim. Aí depois, quando eu saí, antes de eu sair, tinha um cara que ele era VP de engenharia no Google, Nelson Matos, que estava trabalhando com uma scale-up do Brasil chamada Acesso Digital na época. Certo. E ele falou assim, Fernanda, a gente está precisando de ajuda na área de infra, não sei o que, tu não quer ser nossa advisor? Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu fui ser advisor da Único, que virou Único, né? Não é Acesso Digital, é a Único, que faz negócio de identidade digital enorme no Brasil. Todos os bancos que te pedem, uma fotinho aí para comprovar a tua identidade, provavelmente estão usando o Único ID. E daí saí de licença maternidade. Quando eu voltei como CTO da Único, fiquei um tempo lá. Eu vi, cara, quando eu saí do Brasil em 2005, eu saí 23 de dezembro de 2005, vai fazer 20 anos agora. 20 anos até. Era só mato, assim, não tinha ecossistema de startups, tinha era banco, IG, UOL e acabou. Não tinha. Então, aí quando eu saí do Facebook, porque a gente fica nessas cavernas de Big Tech, né? Não sabe nem o que está acontecendo no mundo. Eu olhei e disse, gente, olha o Brasil, tem muita coisa. E eu comecei a me envolver com empresas brasileiras, por isso que eu resolvi ficar com a Único. Aí o pessoal da Vtex lá começou a me cantar, vem ser nosso advisor, não quer vir ser nossa CTO, papapá. E eu fiquei 2 anos, fiquei 3 anos e pouco com a Vtex, mais 2 anos na cadeira de CTO lá. E aí depois acabei saindo para brincar de startup. Enfim, essa é mais ou menos um resumo. Se inscreveu no curso novo? Me inscrevi no curso novo. Não me inscrevi em curso novo dessa vez. Porque é uma coisa estranha, né? Porque quando eu saí do Facebook em 2019, depois de 7 anos, a minha ideia era tirar um sabático. Só que eu sou ligada no 220 e eu tenho o problema da síndrome de vira-lata, que né, agora virou chique falar, como é que é? Imposter syndrome, síndrome de impostor, né? Nossa, síndrome de vira-lata. Eu falei assim, gente, se eu sair do mercado e não continuar trabalhando, eu não tenho um diploma, eu não tenho nada, o mundo vai esquecer que eu existo, a minha experiência vai virar irrelevante. Então, eu nunca tirei aquele meu sabático desde 2019, eu sempre continuei trabalhando. E aí, agora, quando o Alfredo, eu vi que a gente não ia seguir com o Alfredo, eu e as minhas sócias já tinham decidido e tal, eu falei assim, eu vou fazer um esforço com todas as células do meu corpo para não fazer nada,
Então, nesse é o movimento que eu estou agora. Perfeito, excelente decisão. E eu estava pensando, você estava falando, eu estava pensando aqui na loja da sua tia, que tinha aquele computador lá com Excel, né, onde você começou a fazer lá umas planilhas e você olhou assim, pô, essa célula aqui está sendo calculada a partir do valor que está nas outras células, aquilo começou a te dar um entendimento de lógica, né, que te ajudou a você entender de programação, te ajudou a você, eventualmente, a vida te levou a conhecer o Linux, a vida te levou a conhecer pessoas como o Gustavo, outras pessoas que você conheceu na IBM, e como isso foi abrindo portas para você. Você eventualmente foi para o Google, você não sabia inglês, você não sabia alemão, você abraçou a oportunidade, né, e você chegou a gerenciar um dos grupos dele de Site Reliability Engineering, você entendeu o que era o Borg, você entendeu o que era computação em escala, você entendeu que diabo que é Kubernetes, que só o nome já é complicado. E você eventualmente você vai para o Facebook, né? Você muda de país, você vai da Suíça para a Califórnia, você conhece o seu marido no Facebook, na Califórnia. Essa coisa da vida é assim, a gente tem que rir, porque é aquela coisa que a gente estava conversando, né? A vida é uma estrada que você entra, aí você fala assim, para que lado que eu vou? Eu acho que aquele lado ali tá bonito, deixa eu percorrer esse lado aqui. E esse lado aqui não tá legal, deixa eu ir para cá. E a vida vai indo e você vai se adaptando, vai aprendendo, né? Vai crescendo. E às vezes vai passando uns cavalos, né? Aí tu olha, não, esse cavalo aqui não. Aí tu, não, esse cavalo aqui eu vou montar. E aí te leva para um lugar que tu não... E outra coisa também que você falou que foi muito interessante aqui, você falou que você estava na caverna do Facebook, né? Você está isolado do mundo. Porque todo mundo no mundo quer trabalhar nas big techs, né? Todo mundo quer para o Facebook, todo mundo quer para o Google, todo mundo quer para a Microsoft, grandes empresas. Mas existe todo um universo de outras empresas pelo mundo afora que vão te trazer experiências muito interessantes. E você falou outra coisa muito bacana também. No mundo inteiro, os maiores empregadores são as pequenas empresas. As grandes empresas só estão... Exatamente. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo, toda empresa precisa de alguém de finanças e toda empresa precisa de alguém de TI. Tem sempre alguém de TI em alguma empresa fazendo alguma coisa. Então, tem opções, milhões de opções pelo mundo para gerar um emprego, né? E outra coisa que é bacana também de entender e de ver, né? O impacto que essas coisas todas que você vai fazendo vai tendo na vida das pessoas. Né? Você sentar para você pensar que você criou alguma coisa no Google, que você ajudou alguma coisa, aquilo teve um impacto na vida de milhares ou não, se não milhões de pessoas pelo mundo. Né? A gente tem hoje esses trecos aqui que a gente carrega no bolso da gente, para um lado para o outro, e você comunica com pessoas que estão no mundo todo. É incrível, né? E você pensar também lá dos seus encontros com seus amigos, lá, que você, de vez em quando tinham... Você falou de encontro de nerd, né? Mas é assim que empresas são criadas, é assim que coisas soluções vão sendo boladas e ideias vão sendo tocadas à frente, né? E hoje, você falou que você trabalhou um pouco com machine learning no Facebook, quando ainda não era coisa sexy que é hoje, né? E hoje está todo mundo... Eu fui, essa semana aqui em Vancouver, teve o Web Summit, né? E não se fala de alguma coisa, né? É pasta de dente com AI. Tudo é AI. Berinjela com AI. Todo mundo está falando de AI, né? E você, na tua visão de pessoa com vasta experiência no campo de tecnologia e tudo mais, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo sobre AI? Como é que você está vendo o impacto, né? As pessoas estão muito dos jovens estão perguntando para a gente no nosso grupo dos programadores, pô, vale a pena eu estudar isso? Será que eu aprendo a programar ou a AI vai acabar com os desenvolvedores? Como é que você vê a AI? Como é que você vê essa evolução? Onde é que você acha que isso vai? E o que você poderia compartilhar com a gente sobre esse tópico? Você está usando AI para alguma coisa também, não? Eu tava brincando com agentes, assim, eu montando agente de WhatsApp, essas coisas, sabe? Então, com esse tipo de coisa que eu tava brincando pessoalmente, assim, e obviamente ChatGPT, dá uma brincada, testa modelo, essas coisas. Mas o que eu acho? Grandes mudanças tecnológicas acontecem, aí tem uma tecnologia, assim, né, que é uma novidade.
Mas aí é tipo uma solução procurando problema para resolver, né? Tipo, e demora um tempo para que as infraestruturas se estabeleçam, para que aquela solução à procura de problema vire problema à busca de solução, e aí as coisas começam a engatar, né? Por exemplo, se tu olhar 2007, quando lançaram smartphones, não mudou a vida de ninguém naquele instante, mas depois, se a gente olhar 2016, que foram 10 anos depois, olha para trás, nossa, a vida já era bem diferente, entendeu? Então, eu acho assim que esse ciclo de AI vai ser menor do que o do smartphone, mas eu acho que em algum momento a gente vai olhar para trás e vai ver, não, a infraestrutura foi criada e essa tecnologia está sendo utilizada de uma forma que transformou as experiências de alguma forma, sabe? Porque hoje em dia tá tudo meio basicão, assim, né? Tipo, antes tu tinha um gráfico, agora te dá um parágrafo. Eu gosto de olhar gráfico, eu não gosto de ler parágrafo, entendeu? Tipo, eu vou continuar, mas eu acho que tem mais coisa para acontecer aí. Com relação ao impacto para quem está pensando em entrar numa carreira de tecnologia, eu acho que inteligência artificial transforma um pouco e modifica o trabalho do que é ser um desenvolvedor de software. Mas eu diria, fazendo uma comparação assim, por exemplo, na nossa época, ser programador era um computador físico, né? Aquela coisa toda. Aí começaram a se criar layers de abstração, que é camadas de abstração, cloud, esse monte de coisa, né? Que acabam virando infraestrutura. E o trabalho do programador, hoje em dia, tu não precisa mais ficar pensando, né? Depende de que linguagem de programação, mas enfim, né? Lembrar garbage collection, sabe? Tipo, não, as coisas evoluíram. Sim. E eu acho que a inteligência artificial vai fazer com que essa evolução continue de uma forma que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, entendeu? Sim. Mas vai acontecer. O trabalho vai mudar, mas eu não acho que vai ser extinto, entende? Eu acho que é claro que o teu trabalho muda quando tu tá ali escrevendo código e tu tem a possibilidade de gerar teus testes automaticamente, entendeu? Ou algumas coisas básicas que não vai mais precisar de programador, porque agora tem ferramenta que consegue suprir aquilo, mas tu sempre precisa de pessoas que entendam. Hoje em dia, eu não sei se... Para mim, que eu entendo como funciona um computador, como é que é o boot, não sei o que, o sistema operacional, etc. e tal, até essas maravilhas que a gente acessa em cloud, de serviços de cloud. As pessoas que têm esse entendimento têm um ponto de vantagem das outras que só entendem como acessar uma API de alguma coisa, entendeu? E eu acho que ainda assim existe espaço e existe a necessidade de pessoas que entendam como é que essa pilha de abstração funciona, porque senão a gente vai se perder em abstração aqui, né? Com relação... Então, essa é a minha visão. Eu acho que o trabalho muda, mas o trabalho e a necessidade de conhecer as coisas como elas existem hoje não é eliminado, porque assim como tu não consegue ser um programador maravilhoso sem entender como computador e rede funcionam, como é que funciona a alocação de memória? Vou fazer microserviço, boto isso na... Cara, tu tem que saber quanto é que é a tua banda de memória, quanto que é a tua banda de rede, sabe? Tipo, vai tirar da banda de memória, vai enfiar na rede, mas a rede tem uma banda menor do que, sabe? Então, tem as coisas básicas ali que nem tudo a tecnologia pode abstrair até um certo nível, mas tu tem que saber, né? Vai ser interessante ver como isso evolui também, né? E ver que vai ser criado e como é que isso vai ter um impacto na vida das pessoas também. E por falar em impacto na vida das pessoas, você falou sobre software livre, né? E você chegou a ser vice-presidente da Free Software Foundation na Europa, né? Você pode contar um pouquinho sobre a Free Software Foundation para a gente? Claro, a Free Software Foundation hoje é uma rede de organizações. A Free Software Foundation original é uma organização não governamental que foi criada por Richard Stallman lá nos anos 80, porque ele começou a desenvolver um sistema operacional livre para ser usado. O que queria dizer livre? Que tu pode usar para qualquer fim, tu pode copiar, tu pode modificar, tu pode redistribuir, tá? Essa é a base. Todos esses sistemas que a gente conhece que rodam em cima de Linux, que a gente chama de Linux, na realidade GNU Linux, né?
eles rodam em cima de sistemas que foram feitos por uma comunidade de desenvolvedores colaborativa. E a Free Software Foundation é uma organização que é dedicada à proteção desses direitos, o direito de usar, modificar, alterar e redistribuir software. E não é pirataria, né? É realmente acesso genuíno ao código-fonte e tal, que foi uma coisa que permitiu com que eu aprendesse o que eu sei, entendeu? Se eu não tivesse acesso ao código-fonte para aprender como as coisas de fato funcionam, aí tu é só usuário, entendeu? Tipo, tu não é... Então, eu acho que tem um papel super importante. Claro. E eu comecei a me envolver com a Free Software Foundation na Europa, depois com a rede, que era uma rede de organizações irmãs, eu ajudei a fundar a Free Software Foundation na América Latina, e, enfim, me envolver com um monte de coisas também não técnicas, assim, tipo licenciamento, eu ajudei a organizar eventos quando foi feita a revisão das licenças, porque esses softwares que são livres também são licenciados, mas é uma licença especial para garantir direito. Eu participei, enfim, dessas discussões, da organização desses eventos onde aconteciam esses debates e tal. Só que com o tempo, enfim, a vida vai atrapalhando os nossos planos, né? Tipo, o dia a dia já atropela os planos da gente. E eu acabei me envolvendo menos e menos com o tempo, mas ainda sou membro da Assembleia Geral aqui da Free Software Foundation Europa. E, enfim, para mim isso é uma parte muito significativa da minha história, porque foi onde eu aprendi. Se não existisse software livre, eu não ia ter tido dinheiro para pagar um curso de Java, entendeu? E que bom que eu não aprendi Java, mas enfim, essa é outra discussão. Sabe, eu acabei me voltando mais para tecnologias fundamentais, sistema operacional, rede, como é que essas coisas se interconectam e tal, que acabou culminando na minha carreira com Site Reliability, né? E é impressionante também como o free software, o software livre, né, e o Linux, e como é que isso, de uma certa forma não, totalmente, né, alavancou o que a gente tem hoje de tecnologia, né? Você vê cloud computing, é tudo baseado em Linux. Se você olhar, dispositivos móveis são todos baseados em algum sabor de Linux, né, ou FreeBSD, o que seja. E se você hoje, geladeira, tudo que tem alguma tecnologia smart, tem um kernel rodando ali. Ninguém começa do zero. Exatamente. Tem todo um impacto enorme nessa área, né? E falando sobre isso, a gente está aqui conversando já uma hora, e eu sempre falo para os meus convidados aqui, eu acho que eu preciso mudar, eu falo para as pessoas, eu preciso de uma hora, mas eu vou passar a convidar e falar, eu preciso de uma semana para a gente conseguir falar assim de 1% da tua vida, né? Mas a gente pode ficar aqui por horas conversando sobre isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você passou por um monte de coisa na tua carreira e ainda vai passar por várias outras coisas também, mas tem alguma área que você não tem atuado ainda, que você gostaria de, quem sabe, vir atuar um dia, ter a oportunidade de atuar? Tem, porque para mim o que é interessante, assim, por exemplo, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei no Google. O Google é uma empresa de advertising, mas fazia sistemas de busca, e-mail, mapas, aí eu trabalhei lá com cluster management. Aí fui trabalhar no Facebook, eu trabalhei em várias diferentes áreas. Aí quando eu saí do Facebook, eu fui trabalhar na Único, que trabalhava com identidade digital, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Aí saí da Único, fui para a Vetex, que trabalha com e-commerce, né? Mas uma das coisas que eu gostaria muito de me envolver, que eu ainda não tive a oportunidade, é com sustentabilidade, de alguma forma. Eu sou advisor de uma empresa, Teralytics, que tem uma plataforma de analytics para mapear o que chamam de emissões de escopo 3, né, Scope 3 Emissions, para ajudar as empresas a diminuir a emissão de carbono das cadeias de produção fabris, assim, né? E eu gostaria de me envolver em alguma coisa que tivesse um impacto positivo no mundo em termos de meio ambiente, assim, porque eu acho que a crise climática é a crise existencial, que a nossa geração é a geração que está melhor posicionada para conseguir minimizar esses impactos, né? Ainda não consegui realizar
em termos de ser uma dedicação full-time, mas eu já me envolvi com algumas empresas que trabalham em coisas relacionadas a isso, não full-time ainda. Essa seria fantástico, realmente. Tem um campo enorme aí para ser explorado, né? E trazer Sim. coisas que vão ter impacto positivo também. Fernanda, o teu óculos é o Smart Glass? Você está usando? Não, não é Smart Glass, não. Você tem o suporte dele aqui. Eu não sei se ele brilha um pouco, mas enfim, também é um troço sustentável e tal. Né? É legal. É que eu pensei que tem aquele Ray-Ban agora que tem o Smart Glass, né? E olhando para trás, né, novamente aqui, você teria feito alguma coisa diferente? Sim, sempre, mas eu acho assim, olha, não tem uma coisa grande porque a gente fala, é muito fácil eu vir aqui contar minha vida e falar assim, nossa, esse monte de passos grandes, né? Mas eu acho que tem um monte de coisas pequenininhas que acontecem que viram essa história que eu conto que parece tudo grande, né? Tudo superlativo, mas no fim das contas é uma decisão minúscula, né? Que tu toma que acaba colocando as coisas para um lado para o outro. Por exemplo, eu sempre fui muito dura comigo mesmo com relação a quando eu recebi algum feedback, alguma coisa que as pessoas falavam que eu tinha que melhorar, para mim era morte, assim. Eu acho que eu não deveria ter me levado tão a sério nessas coisas. Eu acho que eu sempre fui a minha crítica mais dura. Então, ser um pouco mais gentil comigo mesma. E, cara, eu acho que também, de alguma forma, não sei, eu sempre tentei passar adiante, ajudar os outros, eu acho que eu tenho isso comigo, então, se eu pudesse ter ajudado mais gente, teria ajudado mais gente. Essa questão do ser duro comigo mesmo e levar feedback muito seriamente, eu acho que isso é uma área grande, assim, porque eu me bati muito com isso, eu tive problemas de depressão, sabe? Não é só flores, né? Eu tô te contando o lado, Claro. Summary de uma história que tem milhares de outras sub-histórias, assim. E eu acho que também, não sei, em algumas áreas por exemplo, se eu pudesse, talvez, ter ficado um pouco mais tempo trabalhando como contribuidor individual, ao invés de pular para a gestão, tivesse sido uma boa coisa, não perder o contato com fazer o trabalho eu mesma, porque faz muito tempo que eu não programo, não faço nada, então eu apoio muito quando eu quero fazer alguma coisa, um trabalhão, nossa, dói, seria bom se não doesse tanto, assim. Então, se eu tivesse mantido pelo menos um pouquinho de contato com fazer as coisas eu mesmo, teria sido bom. Legal, bacana. E essas reflexões são sempre muito boas, né? Você voltar e pensar e você sempre aprende e te ajuda a crescer também, né? Sim. E essa parte de ser duro consigo mesmo, entendo perfeitamente. E você, que recomendação que você teria para quem está começando? Se você pensar a Fernanda de hoje, que está aí tentando pensar, pô, esse negócio de tech é para mim, não é? O que eu faço? Gostei desse negócio de Excel aqui, isso é bacana, como é que eu vou? O que você falaria para a Fernanda de hoje, 2025? A Fernanda que está começando. Eu diria para seguir a curiosidade, porque eu acho que para mim, se fosse, o que tu acha que é uma coisa que tu fez certo? Não a coisa, né? Mas uma delas. E eu acho que sempre foi seguir a minha curiosidade, assim. Eu sempre fui uma pessoa, sabe? Quando eu tinha curiosidade, eu queria sempre saber uma camada a mais, um passinho mais a fundo, sabe? Enquanto a tua curiosidade estiver com a chama acesa, tu sabe que tu está no caminho certo. Quando tu vê que aquela curiosidade, aquela chama está morrendo, vai para outro lugar que acenda ela de novo, porque essa curiosidade em aprender, a querer fazer, sabe? Eu acho que isso acaba te levando muito mais a um caminho de crescimento, assim, profissional e pessoal, né? Porque a nossa carreira não é só crescimento profissional, a gente cresce como pessoa, autoconhecimento, tem um monte de coisa que acontece que é para nós, né? Que não é só
Então, acho que eu diria isso, ficar de olho na chama da curiosidade. Né? A curiosidade move tudo, né? Sim, tudo sim. que a vida é incrível, né? Porque a curiosidade te leva à frente. Né? Uma vez me perguntaram o que eu desejava para as minhas filhas, assim, eu desejo que elas sejam curiosas com as coisas que elas são apaixonadas, né? Curiosidade gera desejos, né? Vontade de mudar alguma coisa, isso é bacana demais. E por falar em curiosidade, você tem dica de livro, música, jogos, filmes, vida na Suíça, comida na Suíça? Aliás, como é que é comida na Suíça? Que tem comida na Suíça, bom, tem fondue, que é queijo derretido, né? Então comidas de inverno, assim, batata rostia, não sei se tem, sabe aquela? Eu acho que aí no Canadá também, nos Estados Unidos eles comem também bastante, né? A culinária aqui é diferente. Imagina, eu me criei comendo churrasco todos os dias. Aqui as pessoas comem pouca carne, enfim, aquelas coisas, né? Mas eu gosto. Eu aprendi a não achar que o diferente é errado, que antes era a minha primeira reação, é achar que o diferente é errado. Agora o diferente é só diferente. Vamos lá, vamos aprender, né? Eu esqueci a pergunta que tu tinha me feito. A pergunta é dica de livro, música, jogos, filmes. Dica de livro. Qualquer coisa que você queira recomendar, não necessariamente livro. Tem... Bom, livro, eu tenho alguns livros que para mim foram muito bons para crescimento pessoal, eles não têm nada a ver com coisas técnicas, mas os livros da Brené Brown, para mim foram maravilhosos, que é The Gifts of Imperfection, ela tem vários, eu li todos, eu amo, acho maravilhoso, então é um negócio assim, porque para mim, aquele negócio de ser muito dura comigo mesmo, a Brené Brown me ajudou muito a não ser tão dura comigo, assim, aceitar que, tipo, todo mundo é meio imperfeito, assim, tá tudo bem, né, vai ficar tudo bem. Livro mais guiado à carreira, eu tenho que os meus livros nos últimos tempos têm sido muito ligados à gestão, assim, né? Porque é o que as pessoas me perguntam bastante e eu gosto muito de. Eu vou falar em inglês porque eu li eu li os livros em inglês, mas tem o Five Dysfunctions of a Team, tem eu diria um que é bacana, que é o Crucial Conversations, que é super legal sobre como ter conversas difíceis no trabalho. Eu acho que me ajudou muito ter ferramentas, sabe, para lidar com essa coisa, até da coisa do ser duro no feedback, sabe, aquela coisa de não conseguir ter conversas difíceis. E eu tenho uma lista, eu posso te passar, de repente tu compartilha com a galera, que é uma lista de livros técnicos que eu tenho, eu posso te passar e que eu acho que é bem interessante, assim, tem livros, tem um que fala eu esqueci o nome do livro, mas é um livro que fala da filosofia do Unix, de Unix Philosophy. Eu acho que é super bacana para quem está programando, entender como é que a ideia, como é que as pessoas pensavam quando construíram essas coisas que estão na base dessas abstrações que a gente usa hoje. Eu acho que é interessante entender isso, né? The Unix Philosophy é um deles, e tem alguns outros eu acho que um deles eu esqueci o nome do livro, mas fala sobre assim, olha, tipo, o que faz um programador ser, sabe, quais são as atitudes de um programador, assim, é um livro mais técnico, mas que fala muito assim de como é que a gente chega nos problemas, lida com os problemas, como é que pensa, né, uma pessoa que trabalha nessa área. Eu acho que é um livro super bacana também. Eu vou te passar, porque eu sou péssima para nomes, eu deveria ter... Tu me falaste no começo, eu deveria ter separado a minha listinha, eu não separei, enfim. Sem problema algum, depois você me passa com calma. E você quer deixar alguma informação para contato, rede social, alguma LinkedIn, você quer mencionar alguma coisa? Cara, todas as redes sociais é o mesmo Nanda Weiden, então é Nanda, não Fernanda, né? E Weiden, meu último nome. Eu tenho também um Substack, que eu escrevo de vez em quando a respeito de carreira, liderança, essas coisas. Enfim, pode me contatar por lá, se quiser trocar alguma figurinha, fica à vontade. Eu sempre tento, pelo menos, fazer
fazer tempo para essa coisa de devolver para a comunidade. E, Fernanda, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Boa pergunta. Não, acho que o papo foi ótimo. Não, acho que a gente cobriu bastante chão aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para fechar o papo. Qual vai ser o próximo curso no qual você vai se inscrever? Eu estou fazendo alemão, e aí eu estava pensando, será que eu devo me inscrever no curso? Porque eu tenho um professor que eu tenho aula, será que eu devo fazer um curso? Mas acho que agora tu está me falando, depois desse papo, eu vou dizer, se eu acabar fazendo o curso, eu vou me enfiar em outro problema. Fernanda, um prazer enorme conversar com você aqui. Muito obrigado. Aqui são 7h18 da noite aí para você. Filha doente, e você tirou um tempo aqui para compartilhar essa história maravilhosa aqui comigo. Te agradeço muito. Fica 2 minutos comigo aqui, eu vou parar de gravar, a gente conversa aqui um pouquinho. Tá bom, obrigada. Deixa eu parar aqui, apertar o botão aqui e parar de gravar esse negócio aqui. Vamos lá, Google.